Bom dia a todos, eu vos saúdo com a graça, a paz, o amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos aqui mais uma vez no 35º dia da nossa quarentena, quarta-feira, 29 de abril de 2020. Vamos dar início a esse período devocional, orando a Deus. Ó Senhor, nosso Deus, cuida das nossas vidas nesse momento de culto ao Senhor, onde nós queremos iniciar um dia debaixo do Teu querer, debaixo da Tua vontade, ouvindo a Tua voz e também correspondendo com o nosso coração, os nossos atos, as nossas ações, aquilo que o Senhor deseja de nós. Abençoa a Tua igreja, as famílias reunidas, aqueles que verão este vídeo mais à noite, também contempla com a Tua graça, ó Deus, restaura corações, vidas. Nós agradecemos pelo perdão que temos e a remissão dos pecados em Cristo Jesus e rogamos então que o Senhor seja propício a nós, nos capacitando, nos dando entendimento da Tua palavra no nome de Jesus. Amém. Bom, desde que foi imposto o isolamento social sobre nós, nós temos diariamente tido o privilégio de estarmos juntos, com os irmãos, a nossa família, junto com os irmãos, cultuando, prestando um exercício devocional ao nosso Senhor, compreendendo que a nossa vida, o nosso dia, depende daquilo que Deus fará em nós e por nós, ou através de nós, por louvor da Sua glória. Por isso nós vamos continuar. Não sabemos quando terminará esse isolamento, não estamos nesse sentido de estarmos aqui diariamente. Quanto a isso, nós não estamos preocupados. Quero dizer que tem sido um privilégio para a nossa família também estar aqui dividindo esse tempo com vocês, irmãos, familiares e amigos que estão nos vendo e ouvindo. Nós iniciamos há muito tempo atrás, já há 35 dias e um pouquinho mais, porque os domingos nós não estamos contando, creio que já chega a uns 40 dias, falando sobre o livro de Abacuque. Foi tudo muito novo, nós ficamos um pouco temerosos, sem saber o que fazer naquele momento, não sabíamos a gravidade, a extensão dessa epidemia que virou uma pandemia, e o livro de Abacuque trazia bastante consolo a nós. E nós pudemos estudar a esperança na adversidade através do profeta Abacuque. Depois nós aproveitamos a época da Páscoa e vimos desde a morte até a ressurreição de Cristo, estudamos as 7 palavras da cruz, falamos sobre a Páscoa em si, depois os encontros do Jesus ressurreto com alguns personagens, trazendo uma aplicação às nossas vidas. Terminando ontem com a questão do apostolado, porque Paulo é um fora de tempo, e teve um encontro com o Senhor fora de tempo, mas porque ele teve um encontro diferenciado do nosso, esse encontro espiritual que nós temos, Paulo teve um encontro pessoal, verdadeiramente com o Senhor. Por isso é narrado lá em 1 Coríntios 15:8 como um encontro como aqueles outros personagens tiveram. Mas a partir de hoje nós queremos mudar um pouquinho o foco e falar de um tema, ou começar uma nova série de estudos sobre um assunto que eu creio que muitos conhecem. É um texto gostoso de estudar, porque ele tem bastante detalhes, ele é rico em aplicações para as nossas vidas, e ele renova a nossa força e a nossa esperança em dias como nós estamos vivendo, de guerra. Não só a guerra espiritual, mas os conflitos na nossa vida, na nossa alma, em meio também a isso que está acontecendo no nosso país, ou melhor, no nosso mundo hoje. São várias as batalhas, não só contra o coronavírus, mas principalmente e junto ao coronavírus, porque causam outras batalhas econômicas, emocionais, mas principalmente as espirituais. Por isso eu queria estudar com os irmãos, a partir de hoje, a armadura de Deus, ou a armadura de Cristo, como alguns dizem, mas a armadura de Deus. O texto se encontra em Efésios capítulo 6, dos versículos 10 a 20,
mas hoje nós vamos ler apenas do 10 ao 13, porque nós vamos ficar numa pequena introdução para depois, posteriormente, então avançarmos a cada item que forma essa armadura de Deus. Nós vamos ler versículos 10 a 13 de Efésios 6. Aqui eu pus só até o 11, mas eu vou ler com vocês até o 13, tá bom? Nós vamos, cada um ler um versículo aqui, e vocês nos acompanhem aí, nos dão a graça da sua companhia, nos acompanhando aí nas suas casas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Depois do versículo 14 vai começar a especificar, né? Cingi-vos com a verdade, a couraça da justiça, calçai os pés, embraçando o escudo, vai falar de cada parte da armadura. Eu quero crer que vai ser muito gostoso nós reestudarmos esse texto e aplicarmos nesses dias de luta nas nossas vidas. Então, antes de começar as partes, primeiramente é interessante nós observarmos também o contexto dessa carta aos Efésios, para nós aplicarmos mais devidamente ainda quando chegarmos nos itens lá que forma, melhor dizendo, a armadura. Não só o contexto da carta aos Efésios, mas de como Paulo vem articulando o seu pensamento nos 3 primeiros capítulos, e depois como ele vai aplicar esse pensamento que ele vem construindo nos 3 capítulos posteriores, que formam então os 6 capítulos da carta aos Efésios. Uma das ideias de Paulo mais difundidas nessa carta é a necessidade, e nós falamos um pouquinho isso com a nossa igreja no domingo agora, né? A necessidade ou a obrigatoriedade de mudança de comportamento, de hábito. Lembramos que muitas reportagens, hoje mesmo eu vi uma reportagem dizendo de que muitos hábitos novos ficarão agora, né? E nós comparamos as mudanças de hábitos corriqueiras aqui, terrenas, com a mudança de hábito que deve haver, ou mudança de comportamento que deve haver no novo homem, que Paulo compara, por exemplo, também nessa carta com o velho homem. Falamos isso então porque é interessante como Paulo vai fechando o texto e abordando outros temas para jogar na prática a mudança que deve haver na vida do cristão, na vida daquele que foi regenerado, na vida daquele que agora é um novo homem. Se você voltar ao capítulo 1 de Efésios, Paulo vai iniciar dizendo que tudo existe para louvor da glória de Deus. Guarde isso. Primeiro capítulo, Paulo quer dizer isso. Tudo existe para louvor da glória de Deus. E ele pega especialmente a nossa criação. Nossa criação, desde a nossa criação, queda e redenção, tudo é para louvor da glória de Deus. Veja no versículo 6 do capítulo 1, para louvor da glória de Deus. Veja no versículo 12, para louvor da sua glória. Veja no versículo 14, em louvor da sua glória. Então, Paulo está querendo dizer isso. Tudo é para louvor da glória de Deus. Então, vai pensando. Se tudo é para louvor da glória de Deus, e o homem é a principal obra da criação, porque é a imagem e semelhança de Deus, para louvor da sua glória, o capítulo 2 vai dizer, então, que esse homem que estava caído, morto no seu delito e pecado, ele foi vivificado. Por isso começa dizendo, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, tudo existe para a glória de Deus, inclusive e principalmente nós, criaturas humanas, a sua imagem e semelhança. Mas estávamos caídos, então fomos vivificados. E mais que vivificados, capítulo 3, nós fomos também vocacionados, chamados, eleitos. Foi-nos dada uma missão, uma comissão, como nós estudamos a comissão aí dos 12, alguns dias atrás. Tá? E diante dessa vocação, dessa comissão, daquilo que Deus deseja então de nós, para que Ele seja
louvado e adorado, no capítulo 4, Paulo vai nos mostrar a necessidade, então, do serviço dos santos, né? Mas para isso vencer o velho homem com esse novo homem. O velho homem, o homem natural, da natureza pecaminosa, agora com um novo homem, o espiritual. E ele continua no capítulo 5, mostrando essa guerra, essa luta entre luz e trevas, entre o novo homem com o velho homem. Ele continua aplicando e mostrando essa diferença até chegar no capítulo 6, que é o nosso, com muitas lições práticas para a família, para o lar, e até que chega então no versículo 10, sabendo que essa luta do velho homem, do novo homem, melhor dizendo, contra o velho homem é tão difícil, é tão trabalhosa, porque nós devemos matar, né, a carnalidade e vencer as ciladas do inimigo. É tão difícil essa luta. Paulo sabe disso, também Deus o inspirou porque sabe disso. Então ele nos promete, nos dá uma armadura, né? Nos dá uma armadura para que nós possamos, nós que não temos em nós mesmos força alguma, vigor algum, então vem uma armadura de Deus para nos capacitar a lutar contra a nossa carnalidade, mas também contra as ciladas do diabo. É isso que nós vamos estudar. Fica melhor assim para nós entendermos que tudo isso vai redundar o louvor da glória de Deus, que é o capítulo 1. Por quê? Porque nós fomos vivificados, Ele nos deu vida e também nos vocacionou, capítulo 3. Então Ele quer que nós mudemos de hábito, de comportamento, capítulo 4. Que a luz vença as trevas, capítulo 5. E preciso de força para isso. Como que eu vou ter força? Capítulo 6. A armadura está aí à nossa disposição. Antes, então, ainda de entrarmos no primeiro utensílio, no primeiro item da armadura, eu queria trazer algumas considerações que eu pus aí, a Lelê vai passar para nós. Considerações iniciais, para depois nós adentrarmos. Você vai ver como vai ser bem mais prático para as nossas vidas. Tá? Primeiro, a armadura de Deus é um poder exclusivamente divino, mesmo que concedido a nós. Isso está no versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. E na força de qual poder? De quem? Do seu poder. Está aí no versículo 10. Então, não é que nós temos um poder agora e nós fazemos o que quisermos dele. Nós temos a capacitação, foi disponibilizado para nós, uma vestimenta muito poderosa, mas esse poder não é nosso, ele está em nós, mas ele é exclusivamente de Deus, ele nos foi concedido, que está aí no versículo 10. Essa é a primeira consideração. Segunda consideração, esse revestir, primeiro, tem duas em uma só frase aqui. Primeiro é revestir. Nós tratamos isso também um pouquinho no domingo. É vestir novamente, e vestir novamente, e vestir novamente, ou constantemente, porque é possível que essas vestes sejam sujas, porque nós pecamos e continuamos pecando. Precisamos lavar essas vestes e revestir. Mas além disso, ainda no 2, nós devemos resistir, e essa armadura deve ser colocada, ou esse revestimento, esse vestir dela, de forma completa. Veja o versículo 11. Revestivos de toda a armadura, né, de Deus. Então, revestivos de toda a armadura. Depois nós vamos estudar cada parte que integra essa armadura, e nós vamos perceber que não basta ter uma ou duas partes da armadura, que nós vamos ficar vulneráveis do mesmo jeito. Eu tenho um pouquinho do capacete, mas não tenho as sandálias lá que calçam os pés. Eu tenho um pouquinho do escudo aqui da fé. Esse nós temos bem pouco, né? Eu tenho um pouquinho da couraça da justiça, mas o escudo da fé está meio enferrujado. Não. É uma armadura que deve ser vestida ou revestida várias vezes, né? Sempre que preciso, mas toda ela. Não dá para você sair, levantar de manhã, colocar a calça, uma camiseta e sair andando a pé na rua. Não dá para pôr o sapato, a calça e sair sem camisa. Nós precisamos vestir toda, hein? É uma consideração que depois, quando chega mais para frente, a gente fala, isso eu sou bom, isso eu sou ruim. Então você é ruim ou ruim. Terceira consideração,
a armadura não deve ser usada contra a igreja. Essa armadura é poderosa. Ela é para combater a nossa carnalidade, principalmente, diz aí no final do versículo 11, contra as ciladas do diabo. Mas por que eu falo da nossa carnalidade também? Porque no final do versículo 13 diz que é para nós nos mantermos ou permanecermos inabaláveis em nós mesmos, fixos, rígidos, sem balançar a nossa fé. Então, ela serve para os dois, mas ela deve ser usada contra os principados e potestades, não contra a igreja. A nossa guerra, versículo 12, melhor dizendo, não é contra a carne, ou contra o sangue e a carne, contra o irmão, contra os membros da igreja. A nossa luta é muito maior que essa. E muitas vezes a gente está usando as armas indevidas para com pessoas e instituição, a igreja indevida. Quando nós sabemos onde nós devemos utilizar. E por fim, quarta consideração, as ferramentas estão à disposição, mas nós precisamos agir. Não pensa que é lógico que nós somos instrumentos de Deus e Ele vai agir através de nós, mas Ele nos responsabiliza. Vê o que está escrito no versículo 13. Portanto, tomai. Além de ser um verbo imperativo, que me obriga a tomar posse dessa armadura, esse tomai está na voz ativa. Eu tenho que fazer essa ação. Não é? Por isso, sendo imposta sobre vós a armadura, não. Tem uma responsabilidade. Vai lá e se aproprie dela. E o que acontece é que tem muitos irmãos que parece que não estão com boa parte da armadura de Cristo, da armadura de Deus. Então são considerações que nós temos que fazer iniciais, além de dar claro que nós estamos fazendo uma devocional, né? Não estamos tratando nada de um assunto assim de tanta profundidade, até pelo tempo que nós temos, mas o mínimo, saber um pouquinho do que Paulo vem escrevendo, um pouquinho, algumas considerações para nós, quando entrarmos então e estudarmos item por item da armadura, ser precioso para nós, fazer diferença nas nossas vidas verdadeiramente, tá? Que Deus nos abençoe. Hoje é uma introdução daquilo que nós vamos tratar daqui para frente. Espero que seja útil para cada um de nós, para o engrandecimento da nossa vida como igreja de Cristo, mas principalmente para o louvor da glória de Deus. Amém? Tem um hino nos nossos hinários que é o 306, que está aqui. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem revelar vossa fé como? Cingindo a armadura. A armadura, tá bom? Então fala um pouquinho dessa armadura com toda a responsabilidade, porque é tomar. Então tome posse da armadura e sirva ao teu Deus. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé, cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, na sombra da cruz, corajosos lutai, sede fiéis, e por Cristo lutai. Jesus nos redimiu, afastai o temor, confiante seguir nosso bom Salvador. Na causa de Cristo, fervor demonstrai, a sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, e por Cristo lutai. As hostes do mal deveis hoje enfrentar, nas suas prisões, pecadores livrar, que Cristo bem alto vem.
forte aqui no meu ouvido. Nunca cantou tão forte nesses 35 dias que eu vou até dar a honra para ela nos despedir em oração e na paz do Senhor. Senhor, mais uma vez, diante da Tua presença, nós estamos agradecidos pelo Teu sacrifício lá na cruz, ó Deus. Agradecidos porque nós fomos escolhidos para poder, ó Pai, glorificar o Teu nome, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, nos vista, ó Pai, com a armadura, ó Pai, do Senhor, ó Pai. Que possamos estar dispostos, ó Pai, e diante do Senhor prestar culto, ó Pai, e Te louvar, ó Deus, com todo o nosso coração. Usa as nossas vidas para que possamos a cada momento testemunhar o Teu amor, ó Pai. Fica com cada um de nós, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.